Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no nosso segundo encontro para falar um pouquinho mais sobre comunicação. Em nosso primeiro encontro, a gente focou um pouquinho no conceito acerca de comunicação e alguns erros que a gente costuma cometer, né? E o que a gente pode fazer a princípio, de forma bem básica e simples, para poder melhorar a nossa comunicação. Hoje, na parte 2, nós vamos falar sobre alguns elementos da comunicação. Entender esses elementos ajudará muito na parte prática de fazer com que a nossa comunicação seja mais eficaz, mais eficiente e consiga trazer os resultados esperados para a empresa e para os seus desejos pessoais e profissionais. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente caminhar juntos nessa segunda etapa, certo? E aí, deixa eu ampliar aqui para ficar bem bacana e a visibilidade melhorar. Então, vamos lá. Nessa segunda parte, né, como eu falei, a gente vai focar no princípio, né, de trazer alguns conceitos em relação aos elementos da comunicação. E aí eu vou trazer um por um para ficar fácil de a gente conseguir compreender e colocar em prática, certo? Para a gente se comunicar bem, né, de forma eficaz, que a gente consiga alcançar o nosso propósito e objetivo através da comunicação, a gente precisa entender esses elementos. E aí, quais seriam esses elementos da comunicação? Eu acredito que, se a gente for lembrar um pouquinho, lá no nosso ensino médio, com certeza a gente vai, se não lembrar de todos, a gente vai lembrar de alguns, porque a gente já estudou todos eles. Então, temos o receptor, o emissor. Dentro dos elementos da comunicação, a gente também tem a mensagem, o canal e o código. E é para ficar bem simples, bem fácil, para a gente poder relembrar e para a gente aprender pela primeira vez, para aqueles que não viram nunca, né? A gente vai falar de um por um, para ficar bem simples, bem claro e bem objetivo, tá joia? O emissor e o receptor são os elementos principais, primordiais. Sem eles, a comunicação jamais poderá acontecer. O emissor, como diz o nome, né, para a gente poder, sempre eu gosto de encontrar caminhos para poder fazer com que a memorização fique mais fácil. E para a gente não se confundir, né, quem seria o emissor e quem seria o receptor, vamos lembrar de que emissor é de emitir, né, então aquele que está passando a mensagem. Então, o emissor é aquela pessoa ou um grupo de pessoas de onde vai partir a comunicação. São aqueles que ficarão, que estão naquele papel, né, de emitir, de passar uma mensagem. O receptor, como o nome diz, é aquele que receberá, é aquele que está ali, né, a pessoa ou um grupo, que vai receber a mensagem enviada, ou seja, a comunicação. Então, emissor é aquela pessoa que vai emitir, vai direcionar, vai passar essa comunicação, e o receptor é aquele que vai receber. Aqui na imagem, a gente pode ver uma palestrante, né, conversando com um grupo de pessoas. Então, neste caso aqui, ela está sendo a emissora, né? Ela está fazendo o papel do emissor. Ela está passando uma mensagem para o grande grupo. E esse grande grupo está aqui como receptores, né? Eles estão aqui no papel de receptor dentro dos elementos da comunicação. Eles estão ali para receber essa mensagem. Obviamente que nada impede que, diante desse formato de palestra, por exemplo, em alguns momentos, né, o emissor troque de lugar. E não seja palestrante, mas sim um daqueles ou aqueles que estão participando da palestra, mas que vão transmitir uma mensagem para os demais. Então, não é necessariamente porque um começou com o papel de emissor que ele vai ficar como emissor durante todo o período da comunicação. Esses papéis, eles podem ser trocados. O que é para a gente compreender neste caso é que sempre o emissor vai ser aquele que vai emitir, é aquele que quer passar uma mensagem para alguém, e o receptor é aquele que está a receber aquela mensagem. E durante uma comunicação, né, um diálogo, a gente vai ter essa troca acontecendo constantemente. Nesta imagem, né, onde a gente tem duas crianças, né, dois jovenzinhos, e eles estão ali, ó, com a latinha, é o telefone, o famoso telefone sem fio, que aqui é com fio, né, com corda. E aí, temos aqui esse da blusa amarela, aparentemente falando, né, que aqui tá emitindo, né, tá com a boca aberta e uma vibraçãozinha aqui, representando o som.
E aqui a gente tem o outro jovenzinho que está com a camisa verde, que ele está com a latinha no ouvido e aqui nos indica que ele está ouvindo a mensagem que o jovenzinho da camisa amarela está emitindo. Então, quem seria aqui o receptor dessa mensagem? O que está recebendo a mensagem? O garotinho da blusa verde. E quem seria o emissor? Aquele que está emitindo, né, está transferindo, está passando a mensagem. Seria o garoto da blusa amarela, ok? Vamos seguir. Acho que o emissor e receptor estão claros, né? Ok? Vamos lá para mais alguns elementos da comunicação. Para acontecer, né, a comunicação, a gente precisa daquele que vai passar a comunicação, que vai receber, e a gente precisa, obviamente, de uma mensagem. Todo mundo que fala algo, fala com o intuito de passar algum conteúdo, de passar alguma informação. Então, a mensagem é qualquer conteúdo a ser comunicado. Então, o conteúdo a ser comunicado se chama de mensagem nos elementos da comunicação. Vamos dar um exemplo. Eu trouxe aqui o evento, o Oscar, né? A entrega do Oscar. E não sei se vocês já assistiram a entrega do Oscar ou qualquer outro tipo de programa de premiação, né, de entrega de prêmios. Existe todo um discurso já pré-determinado para os apresentadores. Então, eles têm uma fala que já foi programada para que hajam as apresentações, para que aconteça esse evento de uma forma ordenada. Então, toda essa programação que foi elaborada de conteúdo a ser comunicado para a plateia, para todos que estão ali assistindo, se chama mensagem. Ou seja, no exemplo, voltando lá da palestrante, né, que eu mostrei a imagem. Ela, para poder palestrar, ela, para poder participar deste evento, né, desse encontro com as pessoas, ela precisou preparar um conteúdo. Então, dentro dos elementos da comunicação, esse conteúdo se chama mensagem. Outro componente, né, desses elementos da comunicação é o código. E o código ele está destinado à língua, aos gestos, aos sinais que eu utilizarei. A própria placa de trânsito, né, é um código. Quando a gente vê uma imagem como esta que está aí, a do pare, a gente sabe que a gente precisa parar, né? Então, geralmente a gente vai ver essa placa em cruzamentos, né, para poder alertar que a gente precisa daquela paradinha estratégica, olhar direitinho e ver se tem condições de passar ou não por aquela rua, né, pelo aquele cruzamento. Então, o código, no caso do que estamos usando aqui nesse momento, né, que eu estou transmitindo uma mensagem para vocês, é a língua portuguesa. Então, eu estou usando a língua portuguesa para poder conversar com vocês, que é a nossa língua nativa. E aí, no exemplo, no evento do Oscar, né, eles usaram a língua americana, o inglês, né, para poder transmitir toda aquela apresentação e toda aquela mensagem que foi elaborada. Fora o emissor, o receptor, a mensagem, o código, outro elemento que faz parte dos elementos da comunicação é o canal. O canal é o recurso, é a ferramenta, é o meio, físico ou não, que a gente utiliza para poder passar uma mensagem. Então, quando eu quero passar uma informação para alguém, eu vou parar e pensar, poxa, qual é o meio que eu vou utilizar para poder passar essa mensagem? Vai ser pessoalmente, com a minha voz, vai ser através do celular, por uma mensagem no WhatsApp, vai ser através de um e-mail, vai ser através de uma carta. Eu vou, no primeiro curso, né, na primeira parte, na verdade, do curso de comunicação, eu compartilhei com vocês também alguns vídeos. Então, foram canais que eu utilizei para passar a mensagem que eu queria, né? Então, o canal são os meios, são os veículos, são as ferramentas que eu vou utilizar para poder enviar a mensagem que eu desejo para o meu público. Então, vamos fazer a retrospectiva, né, de quais são os elementos da comunicação. A gente tem o emissor, aquele que está enviando a mensagem. Nós temos o receptor, aquele que está a ouvir a receber a mensagem. A gente tem a mensagem, que é aquilo que eu quero passar de conteúdo, né, de informação para o meu receptor. Temos também o código, que vai ser a forma, a identidade que eu vou estar utilizando aí para poder enviar a minha mensagem, que pode ser na minha língua nativa, pode ser uma imagem, né, um código visual que passa aquilo que eu estou querendo.
E o canal são os meios, as ferramentas que eu vou utilizar para poder passar a minha mensagem. Que aí pode ser através de um e-mail, ou através de uma mensagem no WhatsApp, pode ser essa mensagem através da escrita, né, ou através da voz. Então, todos são os veículos, são as ferramentas que eu utilizo para passar, emitir a mensagem que eu desejo, ok? Vamos seguir. Dentro desse processo dos elementos da comunicação, a gente também tem o ruído. O que é o ruído? São todas as interferências que podem acontecer durante o processo da minha transmissão da mensagem. Ou seja, enquanto eu estou conversando com alguém, enquanto eu estou palestrando com alguém, enquanto eu estou dando um curso para alguém, se acontecer algo que interfira nesse processo da comunicação, que faça com que o receptor não receba da melhor forma, isso se chama ruído. O que a gente pode citar como exemplos de ruídos? Pode ser uma expressão errada. Então, imagina que no lugar de eu dizer a vocês, olha, a gente precisa que vocês sejam pontuais. Eu digo que vocês não precisam ser pontuais. Então, eu passei uma mensagem que não foi correta, eu usei a expressão que não foi correta e acabou fazendo com que que você fosse direcionado ao erro, né? Então, houve um ruído aí na comunicação. Quando eu uso expressões que você de repente não consegue compreender e assim a gente não tem uma transmissão clara do que eu desejo. Quando eu uso uma ortografia, uma gramática errada dentro da escrita de um e-mail. Então, quando eu estou dentro de um ambiente inadequado, ou seja, um ambiente barulhento, um ambiente que lhe tira a atenção. Então, toda essa parte de interferências negativas que fazem com que a minha comunicação não chegue para você com clareza, isso se chama ruído. Aqui a gente tem um exemplo de ruído. Temos uma pessoa, né, que ele chega para dizer para o colega que ele vai ser promovido. Olha o que ele está dizendo. Você vai ser promovido! E aí, nesse percurso de passar essa mensagem para o receptor, houve algum ruído, ou seja, a distância, se de repente ele está falando pelo celular e a ligação não estava boa, ou então ele estava num ambiente com muito barulho. E aí, o que foi que o receptor recebeu de mensagem? Meu Deus, eu vou ser demitido. Então, no lugar de entender promovido, ele ouviu demitido, graças ao ruído, né? Ao canal que foi utilizado, que não foi o melhor para aquele momento. Outro exemplo de ruído. Estamos aqui, né, o gestor da empresa, e ele chama o Zé e diz o seguinte para o Zé: Zé, quero o número deste pedido. Tem uma pessoa passando pela porta do gestor que ouve a conversa e entende despedido. Aqui já tem um bebendo água que ouve o que esse daqui disse e diz o Zé. Aí o outro, o quê? O Zé tá despedido? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Eu também? Nós todos vamos ser despedidos. Então, de uma conversa, né, que foi pega por uma pessoa que não fazia parte, né, dessa comunicação, porque ele não estava envolvido na conversa, ele está passando e escuta algo, não escuta da melhor forma, não ouve de fato o que foi colocado verbalmente ali, né, com toda a clareza e nitidez. E aí, desse passar para um e para outro, vai havendo uma confusão aí na compreensão, vai havendo aí um ruído nesse entendimento e acaba com uma mensagem totalmente diferente do que foi que foi a direcionada, né, pelo gestor. Então, aqui é um exemplo claro de um ruído que muitas vezes acontece dentro da organização, né? Então, a gente escuta algo, não está participando da conversa, a gente imagina que ouviu de verdade, passa para outra pessoa, essa outra pessoa interpreta de uma forma que passa de outra forma para outra pessoa e aí fica aquele telefone sem fio, que acredito que todos nós já brincamos de telefone sem fio, ou a gente já viu esse tipo de brincadeira, e sempre no final chega totalmente distorcido, né? Porque cada um tem uma escuta totalmente diferente do outro. Dentro do processo dos elementos da comunicação, a gente também tem o feedback. O feedback é algo que a gente pouco pratica, né? Porque na maioria das vezes a gente fala, a gente escuta e a gente vai embora e não se certifica de que realmente a gente compreendeu aquilo que foi passado.
Então, o feedback, ele é o retorno da comunicação. Sou eu confirmando, eu receptor confirmando, se eu entendi e compreendi de fato a mensagem correta e plena como o emissor quis passar para mim. Se o receptor ele não pede um feedback, nada impede que o emissor se certifique de que essa informação, essa mensagem foi passada da melhor forma e compreendida da forma desejada, né, do modo desejado. Então, esse feedback, a gente tende sempre a imaginar que é algo negativo, né? Mas o feedback é algo que, por mais que me diga o que eu não estou querendo ou esperando, né, faça com que a comunicação de fato aconteça, que a gente seja compreendido, que as mudanças sejam realizadas e que a gente consiga de fato alcançar aquele objetivo em comum. Então, quais são os benefícios do feedback? Coloquei aqui, separei alguns, né, dentre muitos benefícios. A segurança para o emissor. Então, toda vez que a gente conversa com alguém e que a gente faz essa questão, se certifica de que compreendeu bem, então dá uma segurança, né? Então, imagina, você traz uma informação para mim e eu confirmo com você, olha, a informação que você quis me passar foi essa, aí você assim, foi. Então, sai muito mais seguro de executar o que você me pediu, ou até de passar essa informação para outras pessoas, porque a gente ficou bem alinhadinho e ficou bem compreendido que, de fato, eu entendi o que você quis me passar. Outro benefício é a confiança entre o emissor e o receptor. À medida que eu tenho certeza que eu compreendi o que você falou, obviamente eu vou ter uma confiança maior nesse processo da comunicação que a gente estabeleceu. Outro ponto é a motivação. À medida que a gente diminui os ruídos, que a gente diminui os maus entendidos, que a gente diminui essa separação, né, de uma comunicação ineficaz, uma comunicação ruim, uma comunicação cheia de interferências, a gente começa a ter mais clareza no que é para a gente fazer, no que o outro espera da gente, no que o outro acha do nosso trabalho, e isso vai motivando a gente. Outro benefício do feedback é a possibilidade de aprovar ou reprovar a mensagem recebida. O feedback não é apenas para a gente poder ter certeza que compreendeu 100% o que o outro falou. É uma possibilidade que a gente tem de poder colocar nossa opinião, de a gente poder colocar o nosso ponto de vista e dizer se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente tem uma ideia melhor. É a gente poder utilizar a comunicação como uma ponte, né, para ligar os meus interesses com seus interesses, as minhas ideias com as suas ideias. Outro benefício é revelar compreensão da mensagem enviada. Então, quando eu tenho 100% de certeza que eu entendi o que você me falou, eu começo a ter garantia de que essa compreensão foi estabelecida e que essa mensagem, de fato, ela foi fechada com clareza, objetividade e compreensão. Outro benefício que coloquei aqui por último é ajudar outra pessoa a alcançar seus objetivos de maneira mais efetiva. Ou seja, quantas vezes a gente não consegue ajudar o nosso colega de trabalho porque a gente não conseguiu compreender o que ele deseja da gente? Então, à medida que existe uma comunicação dentro da organização, dentro da empresa, onde cada um consegue entender o seu papel, cada um consegue entender quais serão as atividades que deverão ser executadas, que cada um compreendeu o que precisa fazer, o que tem que deixar de fazer, a gente começa a se ajudar, né? A gente começa a contribuir para o trabalho em equipe, para que ele aconteça da melhor forma. Então, a comunicação bem feita, um feedback bem realizado, a gente consegue, através deles, alinhar nossos propósitos, nossos objetivos e nossas metas em comum para o bem maior, que é o desenvolvimento, é o crescimento da organização e da nossa trajetória, né, da nossa carreira profissional dentro da empresa. Existem algumas dificuldades para a gente poder dar o feedback. E essas dificuldades, elas podem ser facilmente derrubadas, né, quando a gente tem noção de que isso são dificuldades comuns que acontecem muito, né, com outras pessoas, que são barreiras que foram criadas desde lá da escola e que é natural do ser humano a gente apresentar essas dificuldades, né, em meio a todas as nossas vivências, mas é muito natural também a gente tirá-las, né, do
do nosso processo da comunicação. E isso tudo com o quê? Com maturidade, de entender que somos adultos, que estamos com o mesmo objetivo dentro da empresa, que a gente quer o melhor para todo mundo. E quando a gente tem consciência de que a comunicação e que o feedback, ele vai muito mais nos ajudar, né? Essas dificuldades são muito mais fáceis de serem vencidas. Então, vamos lá. Uma das dificuldades, né, em dar o feedback é a questão do desconhecimento acerca do assunto. Então, como eu não compreendo sobre o que você está me falando, eu tenho dificuldade em ter esse feedback porque é um assunto que eu nem estou conseguindo me situar acerca do que você está falando. Então, nesse caso, quando alguém está falando com você sobre algo que você não compreende, algo que você desconhece, que você não tem total compreensão, para tudo e diz, olha, eu não entendo sobre esse assunto. Vamos começar do zero? Quanto mais clareza tiver nesse processo, quanto mais você colocar o quanto você não sabe sobre aquele assunto, é melhor. Porque a comunicação vai ser alinhada ali, naquele nível que você se encontra. E aí a gente vai caminhar muito mais tranquilo, muito mais fácil de ter uma comunicação de fato eficaz. Outro ponto é a falta de ambiente favorável ao diálogo. Quando fala aqui de ambiente, não necessariamente é só um ambiente que é barulhento, um ambiente que não permite que a gente tenha uma conversa tranquila, mas às vezes é até o próprio momento, não é o momento adequado. Isso é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Se a pessoa está muito nervosa, se a pessoa está muito ansiosa, se a pessoa está muito inquieta, de repente determinados assuntos não poderão ser colocados naquele momento, porque senão não vai ser favorável ao diálogo. Também se é um ambiente onde tem muita gente, onde de repente tem pessoas que a pessoa não vai se sentir tão confortável para ouvir aquilo que eu quero falar. Então, o importante é a gente escolher um ambiente tranquilo, um ambiente seguro, um ambiente confortável para que a gente tenha essa conversa. E o momento também, onde as pessoas que estarão envolvidas nesse processo da comunicação estejam tranquilas para receber essa mensagem. Outro ponto é a falta de esclarecimento dos objetivos do retorno. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente conversa com a pessoa, mas a gente não diz o que a gente está querendo alcançar, ou o que a gente está querendo de resposta dela através dessa comunicação. Vamos dar um exemplo. No próprio curso, o que é que eu pedi de vocês? Que vocês prestem atenção no curso, no que eu estou colocando, e posteriormente a gente vai responder umas perguntinhas lá no questionário, que é justamente para eu poder ter um retorno do que vocês compreenderam acerca do que foi passado. E o que vocês pensam sobre o assunto. Então, aqui ficou claro para vocês que esse momento do curso vai ter duas partes. Uma parte onde vocês vão mais ouvir, vão refletir sobre o que eu estou falando, onde eu estou passando a mensagem, vocês estão recebendo. E vai ter um outro momento onde vocês vão ter abertura para poder colocar a percepção de vocês, a compreensão de vocês, a opinião de vocês sobre os conteúdos expostos aqui no curso. Então, quando a gente faz um feedback, é muito importante a gente esclarecer o que a gente quer através daquele momento. Então, eu estou passando uma mensagem, mas o que eu quero de você? Eu quero que você preste atenção no que eu estou falando, porque eu quero ouvir a sua opinião acerca desse assunto. Eu estou querendo que você preste atenção no que eu estou colocando, porque eu quero que você me ajude a elaborar uma ideia para essa situação. Então, é importante que, ao iniciarmos esse processo da comunicação, a gente já deixe claro qual é o objetivo que a gente quer que a pessoa dê de retorno para a gente. Isso facilita na questão de diminuir a ansiedade. Porque à medida que eu estou falando para você determinado assunto, você nem sabe o que eu quero de você, o que está sendo esperado de você, você fica, meu Deus, o que é para eu pensar, o que é para eu dizer, será que vai ser certo eu dizer aquilo ou aquilo outro. Então, à medida que eu começo a comunicação, passando para você o motivo da minha conversa, é bem melhor. Vamos dar um exemplo para o cliente. Olha, senhor, senhora, eu vou explicar ao senhor como é que funciona esse processo do equipamento, para quando der problema, o senhor conseguir já ver se consegue organizar aqui, né, fazer ele funcionar sem precisar da nossa ajuda. Então, já faz com que a pessoa preste atenção no que você vai falar, com direcionamento, né? Por que ela vai prestar atenção no funcionamento do equipamento, né? Por que ela precisa disso? Então, é interessante a gente fazer esse alinhamento inicial. Outro ponto que às vezes dificulta a questão do feedback é a inibição, a dificuldade de se expressar. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, são mais inibidas, têm traços mais de timidez, e aí nesse processo da comunicação ele fica mais recuado. E a comunicação é um caminho de mão dupla, né? A gente tanto fala quanto a gente escuta. E se a gente tem dificuldade nesse processo de se expressar,
dificilmente a gente vai conseguir passar um retorno para quem está falando com a gente. E uma conversa, né, uma comunicação sem retorno, ela não é tão eficaz. Então é importante a gente entender que todo mundo tem seu espaço de voz, todo mundo precisa colocar sua opinião, que num processo de diálogo, né, de comunicação, a gente precisa pôr também o nosso ponto de vista, se a gente não tiver opinião, mas pelo menos dizer o que a gente compreendeu, o que a gente entende sobre o que está sendo posto. E isso é muito importante, é um medo que a gente precisa vencer com muita pressa. Outra dificuldade no processo do feedback é o medo de magoar ou desapontar. Então, às vezes, a gente fica com receio, né, de, poxa, se eu falar isso para aquela pessoa está perguntando a minha opinião, certo? Mas se eu falar, será que ela vai gostar? Então, esse medo de magoar ou desapontar, muitas vezes, atrapalha no processo do feedback. A gente precisa entender que podemos, sim, dizer tudo com delicadeza, com gentileza. Então, não precisamos dizer as coisas de imediato, a gente precisa de um tempo para pensar e para falar melhor. Então, pensa, ver qual é a forma que você pode dizer o que você quer, mas com respeito, com carinho, com sensibilidade. Outro ponto é o temor de ser mal interpretado. Então, a gente tem medo de passar uma mensagem e a pessoa não compreender exatamente o que a gente quer. Mas se a gente fizer o que eu citei anteriormente, né? Parar para escolher as palavras, parar para escolher a minha expressão, né? Como é que eu vou passar essa informação para aquela pessoa, o tom de voz que vai ser necessário para amenizar, né, essa mensagem que de repente não vai ser tão agradável. Então a gente pensa na nossa postura, no nosso tom de voz, nas palavras, e a gente modula tudo isso, a gente molda tudo isso para que a gente minimize todas as chances, né, de repente ser mal interpretado. A gente não pode deixar de falar o que tem que ser falado. A gente está com foco, né, na comunicação empresarial. Neste segundo encontro, eu foquei nos pontos dados, elementos da comunicação. No nosso próximo encontro, a gente vai focar nessa comunicação empresarial. Mas eu já vou dar uma pincelada o que vai ser a comunicação empresarial. A comunicação empresarial, ela tem como objetivo construir uma imagem positiva da empresa junto ao seu público de interesse. Então, a gente sabe que as empresas são feitas por pessoas. E o cliente, ele vai ver o que eu e você e todos que fazem parte da equipe VN têm para mostrar. Então, seja pelo nosso comportamento, seja pela nossa fala, seja pelo nosso atendimento, seja pelos nossos esclarecimentos, seja pela nossa prontidão em resolver os problemas, todas as nossas práticas, diretas e indiretas, constroem a imagem da empresa. E a comunicação empresarial é um dos componentes que fazem com que exista chegue essa cara, né, da empresa para o cliente. Então, aqui eu escolhi a Tata Werneck, bem maravilhosa, né? Ela tá com um vestido todo brilhoso, todo charmoso, mas tá toda suja e descabelada. Então, mesmo tem uma boa aparência, né? Então, se a gente tá com a roupa bacana, mas a gente não tá limpo, a gente não tá organizado, não adianta de nada. A gente vai ter uma imagem aí embaçada, uma imagem não tão legal, uma imagem meio destoada do que a gente quer. Então, a mesma coisa na empresa. Se de repente eu tenho uma equipe de vendas que ela é maravilhosa, ela fecha essa venda, mas de repente eu tenho uma equipe de suporte que não conseguiu passar, né, com 100% eficácia o serviço da organização, da empresa, então a VN fica com essa imagem deturpada. Se eu também tenho uma equipe técnica top, que foi lá e instalou, que fez tudo certinho, que o equipamento está funcionando, mas esse consumidor, ele precisa de algum suporte, e quando ele vai falar com esse suporte, ele não é bem atendido, desconstrói aquela imagem que a gente conseguiu construir através da prestação de um serviço bem feito. Então, a comunicação empresarial, ela está dentro desses pontos que fazem com que a empresa seja bem vista, seja bem quista pelos clientes. Então, como a gente se comunica com os nossos colegas de trabalho, como a gente define os nossos objetivos, como a gente tem trocas, né, dentro da organização, tudo isso faz parte dessa cara que a empresa vai tomando
que a imagem da VN é a imagem que nós estabelecemos para ela através de nossas práticas. Vamos imaginar aqui este exemplo para concluir. Se existem duas empresas que oferecem o mesmo serviço com o mesmo nível de excelência, a imagem corporativa será um diferencial. Então, imagine, tem aí o concorrente, né? Praticamente todos os produtos e serviços do mundo têm concorrentes. E, na maioria das vezes, esses concorrentes, eles prestam serviços com o mesmo nível de qualidade e excelência da gente. Então, a gente, de repente, é fácil a gente conseguir comprar equipamentos, é fácil a gente comprar sistemas, é fácil a gente comprar ferramentas, tudo tangível, né? Tá lá à venda para todo mundo. Então, é fácil mais de uma empresa conseguir esses recursos. E aí, quando isso tudo, né, tá de igual para igual, o que é que vai fazer a diferença? É a imagem corporativa. É como um funcionário, um integrante da equipe da VN me atendeu, é como ele me olhou, como ele me respondeu, como ele me acolheu, como ele tirou minhas dúvidas, como ele me assistiu quando fui perguntar sobre algo. Então, assim, toda essa parte, né, de contato que se existiu com esse cliente, e às vezes até a imagem da empresa mesmo, no sentido, imagine que a gente está lá usando o carro da empresa, e eu estou usando o carro da empresa, parei no bar para tomar uma bebida, né? Então, imagina, tá lá o adesivo da empresa, tá lá a imagem da empresa. E quando ele passa e vê a pessoa lá tomando uma bebida alcoólica, ingerindo uma bebida alcoólica, e ela vai atrelar o quê? A marca. Então, o que a gente faz, né, fora com a identidade visual, com o fardamento, com os equipamentos da empresa, também estão passando uma mensagem. Então, a comunicação ela não só acontece através da verbalização de palavras, ela acontece através das atitudes, através das nossas ações. Então, se um cliente chega lá e ele vê na instituição e vê um lugar harmônico, onde todo mundo está se comunicando bem, isso vai contar positivamente para a empresa. Bem como também se houver uma divergência na comunicação, cada um fala uma coisa, um fala de um jeito, o outro vai e fala de outra forma. Isso tudo vai passando uma certa insegurança para o cliente, juntamente com insatisfação. Então, por isso que é tão importante a gente focar na comunicação e a gente treinar essa comunicação. Então, agora o desafio dessa semana, né, é a gente poder continuar trabalhando a escutativa, né, esperar o outro terminar, não ficar querendo adiantar uma resposta. E a gente vai adicionar esses elementos que a gente viu. A gente vai trabalhar com feedback, de confirmar se a gente ouviu e compreendeu o que foi passado. Quando a gente for mandar uma mensagem, a gente deve pensar qual o canal que a gente precisa, qual é o melhor canal para passar essa mensagem. Será que para falar com essa pessoa a melhor forma é falar cara a cara? Ou será que é melhor falar por uma mensagem no WhatsApp? Ou será que é melhor falar por uma ligação? Então, é muito importante a gente também parar para pensar, né, quais são os canais, quais são os veículos que eu posso utilizar para melhorar a minha comunicação. Então, todos esses pontos, vocês trabalhem e analisem no dia a dia, como vocês utilizam, e vejam os pontos que podem ser ainda mais aprimorados, ainda mais melhorados, para a gente diminuir todos os ruídos possíveis, tá certo? Então, até breve, no nosso terceiro encontro.